Nos últimos anos, sistemas não tripulados têm assumido funções antes realizadas por soldados no campo de batalha militar. A Ucrânia está fazendo uso prodigioso de robôs para logística e evacuação de soldados feridos na linha de frente, poupando os humanos de realizar esse trabalho incrivelmente perigoso. Robôs terrestres estão sendo adaptados para combate autônomo ou remoto, ajudando a reduzir a desvantagem de efetivo da Ucrânia na extensa linha de frente. Mas é no ar que os drones já mudaram inegavelmente a face da guerra. Veículos aéreos não tripulados realizam reconhecimento, conduzem ataques de longo alcance muito atrás das linhas inimigas e até atuam como naves-mãe, transportando drones de ataque menores. No entanto, há um equipamento que eles ainda não conseguiram substituir totalmente: as aeronaves de caça reais. Mas tudo isso está prestes a mudar. A Turquia acaba de realizar mais um teste de disparo bem-sucedido do que dizem ser o primeiro caça não tripulado do mundo, o Bayraktar Kızılelma. Este jato inovador supostamente possui capacidades únicas, que se comparam favoravelmente a todas as novas armas de alta tecnologia que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. Além disso, os protótipos atuais são equipados com um motor fabricado na Ucrânia. Então, aqui está toda a história do Kızılelma e seu motor ucraniano, e o que isso significa para a guerra do futuro. O nome Kızılelma se traduz do turco como maçã vermelha, um símbolo lendário na mitologia turca que representa uma vitória distante, mas inevitável. Mas a cada teste bem-sucedido, essa visão se torna exponencialmente mais próxima. Imagens do teste mais recente do Kızılelma foram reveladas em julho de 2026. De acordo com o fabricante Baykar Technologies, um Kızılelma com o número de cauda S2 decolou do Centro de Treinamento e Testes de Voo Akıncı em Çorlu, no Kirdağ, em 8 de julho. Seu destino, o 5º Comando da Base Aérea Principal de Caças em Mersin, onde o teste de disparo seria realizado. Após uma série de preparativos e testes na base, a aeronave de combate não tripulada decolou com 2 mísseis supersônicos Jet 230 sob suas asas e seguiu em direção a um alvo naval. O Kızılelma então disparou seus mísseis Jet 230 e atingiu o alvo com precisão a uma distância de mais de 74 milhas. É um marco significativo. Representa mais um grande limite superado, demonstrando a capacidade da aeronave de combate não tripulada de realizar missões críticas com munições supersônicas ar-terra. Não se sabe muito sobre o míssil Jet 230 que ela disparou, além do fato de que, segundo relatos, ele tem um alcance máximo de mais de 200 km, ou 124 milhas. No entanto, é provável que seja uma adaptação do míssil UAV-230 turco, que o fabricante Roketsan descreve como um míssil balístico supersônico. O UAV-230, segundo relatos, tem um alcance mais curto, de aproximadamente 93 milhas. Então, se o Jet 230 for realmente uma extensão do UAV-230, um alcance maior é uma das melhorias. Mas seja qual for o caso, os testes bem-sucedidos com um míssil supersônico confirmam as crescentes capacidades ofensivas do Kızılelma. Ele já foi testado com sucesso anteriormente com as munições Tolun, Teber 82 KGK e LGK 82, todas produzidas nacionalmente na Turquia, assim como o Jet 230. Mas há uma diferença marcante entre essas outras munições e o Jet 230, que destaca esse último teste. As munições Tolun, Teber 82 KGK e LGK 82 são essencialmente bombas planadoras guiadas, não mísseis propriamente ditos. A Tolun é uma bomba planadora guiada de precisão, considerada bomba guiada ou míssil de curto alcance, desenvolvida pela turca Aselsan. O modelo padrão conta com orientação GPS e INS, ideal para alvos estacionários, como os atingidos no teste mais recente. Há também uma variante com imagem infravermelha, ou IIR, para atacar alvos em movimento. A versão IIR inclui um enlace de dados bidirecional, permitindo o controle com o operador no circuito para travamento preciso do alvo até o impacto. O Tolun tem um alcance de cerca de 55 milhas náuticas, uma altitude efetiva de 40 mil pés e um erro circular provável, ou CEP, de cerca de 49 pés. Ela foi feita para atacar estruturas fortificadas, usando uma ogiva perfuradora de bunkers que penetra cerca de 1 metro de concreto reforçado. A bomba é certificada para uso na frota de caças F-16 Block 40 da Turquia. Agora também disponível para o Kızılelma, oferece solução precisa e econômica para atacar bunkers fortificados ou veículos em movimento a curta distância, com confirmação ótica em tempo real. O teste bem-sucedido com um míssil supersônico Javelin 230 oferece ao Kızılelma capacidade de ataque de longo alcance e alta velocidade,
contra alvos defendidos ou distantes, inclusive móveis no mar. Da mesma forma, a LGK-82 é uma bomba guiada a laser de 500 libras, também fabricada pela Aselsan. Ela é idêntica à linha Paveway dos Estados Unidos em termos de configuração. Ela pode alcançar um alcance de cerca de 12 km quando lançada de caças, e seu kit de guiagem a laser foi aplicado às bombas de uso geral padrão MK-82, da OTAN, e a série FAB, de padrão russo. O Teber-82 é um kit de guiagem híbrido que utiliza tanto guiagem a laser quanto GNSS. Ele possui 3 variantes: a básica, um kit de asas curtas destinado à plataforma de voo lento, e um kit de asas de longo alcance. O alcance da variante básica é de cerca de 12 km, para caças, que chega a quase 80 km, com o kit de asas de longo alcance. Poucas semanas antes do teste mais recente com o Javelin 230, em junho de 2026, outro teste bem sucedido, usando tanto o LGK-82 quanto o Teber-82, foi realizado. Utilizando outro equipamento turco de alta tecnologia, o Sistema de Mira Eletroóptica Toygun, ou EOTSC. Este é um sensor de mira integrado criado pela Aselsan, especificamente para aeronaves de combate de baixa observabilidade, como o Kizilelma, e outros vantes avançados da Baykar, como o Kaan e o Anka-3. Diferente dos pods de mira externos que aumentam a assinatura de radar, o Toygun é integrado à fuselagem da aeronave, mantendo o perfil furtivo. Isso faz do Kizilelma o primeiro caça não tripulado do mundo a contar com um EOTS embutido, uma capacidade antes encontrada apenas em caças tripulados de quinta geração, como o F-35. Durante o teste, um alvo estático designado pelo Toygun sem EOTS foi atingido com ambas as bombas, provando a capacidade do Kizilelma de realizar ataques de penetração por conta própria, com o Toygun sem EOTS atuando como principal sensor ar-superfície. Já sabíamos que o Kizilelma lançava bombas planadoras de alta precisão. Após o teste recente, ficou claro que ele também dispara mísseis aerobalísticos supersônicos em alvos móveis, uma nova arma importante. Se você acompanha o desenvolvimento do Kizilelma, isso não deve ser surpresa. O desenvolvimento tem avançado em um ritmo acelerado, com novos recursos e capacidades sendo demonstrados aparentemente a cada poucos meses. Os testes iniciais só começaram recentemente, em 2022, mas o ritmo de desenvolvimento foi tão rápido que ele está em produção em série desde o verão de 2025, com as primeiras entregas operacionais previstas para o ano seguinte. Possivelmente pelas rápidas iterações. Ao entrar em produção, não estava claro quais armas ele poderia carregar. Agora isso fica mais claro a cada dia, o que é impressionante. Além de munições guiadas e mísseis supersônicos, espera-se também que o Kizilelma carregue o míssil Sirit da Roketsan, um equivalente turco ao APKWS americano. Isso vai acrescentar os UAVs do tipo Shahid à sua crescente lista de alvos. E isso provavelmente será música para os ouvidos de uma das partes com maior interesse no Kizilelma, a Ucrânia. Abater os análogos de Irã da Rússia, semelhantes ao notório Shahid, se tornou quase um esporte nacional na Ucrânia. E quanto mais formas de derrubá-los, melhor. Diferentemente da maioria dos outros membros da OTAN, o governo turco tem se mantido neutro no conflito entre Rússia e Ucrânia, mantendo boas relações com ambos. No entanto, alguns dos empresas de defesa do país claramente escolheram o lado ucraniano. Em especial, a Ucrânia vem cultivando uma relação cada vez maior com a Baykar desde o início da invasão. Em 2022, a empresa ficou famosa por doar várias unidades de seus drones de ataque, TB2, em resposta a campanhas de financiamento coletivo na Ucrânia, Lituânia e Polônia, recusando o pagamento e direcionando os fundos destinados à compra dos drones para ajuda humanitária. Cerca de 50 TB2 foram entregues à Ucrânia até meados de 2022, com doações diretas adicionais confirmadas no início de 2023. No fim, o uso deles nos estágios iniciais da guerra caiu devido à eficácia limitada contra a defesa aérea russa e a guerra eletrônica. Mas, recentemente, os drones Bayraktar TB2 tiveram um retorno tático significativo na Ucrânia. A partir de junho de 2025, aproximadamente, os TB2 ucranianos conseguiram atacar e destruir com sucesso barcos de ataque rápido russos e embarcações de desembarque no Mar Negro em várias ocasiões. Por exemplo, em 3 de setembro de 2025, um TB2 destruiu um barco de ataque rápido russo que transportava tropas aerotransportadas perto do Tendriska Spit, uma faixa estreita de terra na parte ocupada do Oblast de Kherson. 7 ocupantes foram mortos e 4 feridos, segundo o comunicado oficial da Marinha Ucraniana no Telegram.
Recentemente, a frota de TB2 da Ucrânia tem sido usada para reconhecimento e ataques de precisão contra embarcações e acampamentos costeiros, aproveitando falhas na cobertura aérea russa. E eles parecem estar cumprindo o papel de forma eficaz. Por exemplo, acredita-se que os TB2 ucranianos tenham destruído 2 drones navais russos no Mar Negro em junho de 2026. Mas o envolvimento da Baykar na Ucrânia certamente não se limita à doação de TB2. A empresa está em processo de construção de uma enorme fábrica de drones na região de Kiev. Em outras palavras, está passando de simples fornecedora a produtora local de fato. Um relatório de setembro de 2023 revelou as intenções da Baykar de investir $100 milhões em 3 projetos na Ucrânia. Depois, em fevereiro do ano seguinte, o CEO da empresa, Haluk Bayraktar, anunciou no World Defense Show em Riad, na Arábia Saudita, que a construção do primeiro deles havia começado. Uma grande instalação de fabricação de drones da Baykar em Kiev. A fábrica deve produzir 120 drones grandes por ano e empregar 500 pessoas quando estiver em plena operação. O objetivo é montar os drones TB2 e, potencialmente, os TB3, baseados em porta-aviões, com planos de incluir o Akant, assim como o Kizilelma. A instalação deveria estar operacional em 12 meses. Isso não aconteceu. Mas, dada a intensificação da guerra contra a infraestrutura que ocorreu entre a Rússia e a Ucrânia no último ano, é compreensível por que a conclusão foi adiada. Até outubro de 2025, o local já havia sido atingido 4 vezes por mísseis russos, causando certos danos estruturais e perdas materiais, de acordo com o CEO. Ainda assim, a construção continua independentemente disso, e faz todo sentido a Baykar insistir em produzir o Kizilelma na Ucrânia, porque, como mencionamos, ele é movido por um motor ucraniano. No entanto, qual motor ucraniano específico será usado na produção em série ainda precisa ser definido. Agora, se você gosta de análises aprofundadas sobre sistemas de armas emergentes e tecnologias, além de análises perspicazes das últimas notícias militares, você está no lugar certo. É exatamente isso que entregamos no programa militar todos os dias. Inscreva-se no canal e ative as notificações para sempre ser o primeiro a saber. O conceito do Kizilelma foi apresentado pela primeira vez em 2013, com especificações detalhadas reveladas em 2021. No outono daquele ano, um acordo de integração entre a Baykar e o fabricante ucraniano de motores, Ivchenko Progress, foi assinado durante a Saha Defense Expo. Então, a intenção sempre foi que o Kizilelma e possivelmente outros drones avançados turcos utilizassem motores ucranianos. E embora a Turquia esteja supostamente explorando opções alternativas, até onde se sabe, isso continua sendo verdade até hoje. Os 3 primeiros protótipos do Kizilelma usaram motores AI-25TLT da Ivchenko Progress, para testes de voos subsônicos, validação aerodinâmica e integração inicial de armamentos. Mas a partir do lançamento do 4º protótipo, chamado PT-4, em maio de 2025, o programa parece ter feito a transição para o motor AI-322F, com pós-combustão, que é mais potente. Também fabricado pela Ivchenko Progress. É uma decisão que faz todo sentido por vários motivos. Para começar, há a questão da idade do projeto desses 2 motores. O Ivchenko AI-25 original foi desenvolvido pelo consórcio soviético Ivchenko OKB na Ucrânia. Ele foi projetado para a aeronave trijato Yakovlev Yak-40, frequentemente considerado o primeiro avião regional a jato de transporte. O desenvolvimento do motor começou em 1965. O primeiro voo de teste foi realizado em 1966 e ele foi aprovado para produção em massa no ano seguinte. O fabricante ucraniano de motores aeronáuticos, Motor-Sich, localizado próximo a Ivchenko Progress, na cidade industrial de Zaporizhia, na linha de frente, continua produzindo esses motores até hoje. No entanto, como você deve imaginar, as variantes produzidas atualmente passaram por modificações significativas ao longo das décadas. A variante mais conhecida em uso hoje é a AI-25TL. Ela foi originalmente desenvolvida e projetada para uso no treinador militar Aero L-39 Albatros, que fez seu voo inaugural em 1968. Mais de 3.000 Aero L-39 Albatros foram produzidos no total, com 2.900 deles ainda em serviço ativo atualmente. Mas os motores da maioria desses aviões foram posteriormente atualizados. A Ivchenko Progress vem comercializando uma atualização do motor original, o AI-25T LSH, desde os anos 90. Outra variante do AI-25TL, o AI-25TLK, também foi desenvolvida para equipar o treinador a jato chinês Hongdu JL-8K8 Karakorum. E agora, há uma nova adição à família, o AI-25T-LT. Ele foi construído especificamente para atender à exigência de um motor turbofan mais potente, para equipar o Kizilelma. O AI-25T-LT
É um motor turbofan de médio bypass com peso seco de cerca de 770 libras, produzindo cerca de 3.790 libras de empuxo. Ele é adequado para aeronaves de treinamento e protótipos, mas não tem potência para garantir o voo supersônico necessário ao Kizilelma. Ele só consegue realmente atingir velocidades em torno de Mach 0,8 a Mach 0,9, na altitude de cruzeiro padrão de 35.000 pés, aproximadamente 850 a 955 km por hora. É por isso que os protótipos mais recentes do Kizilelma usaram o mais potente AI-322, e a versão de produção provavelmente também usará. O AI-322F é um motor turbofan avançado com pós-combustor, baseado no AI-222-25F, outro motor ucraniano robusto fabricado pela Ivchenko Progress. Comparado ao AI-25T LT, ele é muito mais potente. Ele entrega 5.510 libras-força de empuxo em potência seca e até 9.900 libras-força com o pós-combustor ativado, quase 3 vezes mais. Essa potência extra permite que o Kizilelma atinja velocidades supersônicas, visando Mach 1,4 a 1,6, ou seja, de 924 a 1.056 milhas por hora, a 35.000 pés de altitude. Também permite à aeronave não tripulada realizar manobras de combate de alto G, como um caça moderno tripulado. Como dito antes, ainda não se sabe qual motor será usado na produção em massa do Kizilelma para a Força Aérea e Marinha da Turquia, seus primeiros clientes. No entanto, devido a todos os testes bem-sucedidos com o AI-322F, acredita-se amplamente que esse será o motor que equipará essas entregas, assim como as do primeiro cliente de exportação confirmado do drone, a Indonésia. Em maio de 2026, um acordo para a entrega de 12 Kizilelmas foi assinado entre a Baykar e o grupo indonésio PT Republic Aerodigantara durante a edição de 2026 da Saha Expo em Istambul. O acordo prevê o início das entregas em 2028, juntamente com o estabelecimento de instalações locais de produção, manutenção e reparo na Indonésia. No caso da Indonésia, os drones provavelmente serão operados pela Marinha e integrados à ala aérea do porta-aviões Giuseppe Garibaldi, cuja transferência para Jacarta é esperada em breve. O navio, descomissionado pela Marinha Italiana em 2024, anteriormente operava jatos AV-8B Harrier II. Mas sabe-se que os planos de modernização incluem o uso extensivo de sistemas não tripulados, como o Kizilelma. A troca para o motor mais potente, AI-322F, transforma o Kizilelma de um protótipo em um ativo operacional, que obviamente chamou a atenção dos indonésios. Isso permite velocidades supersônicas, mesmo com o peso máximo de decolagem do Kizilelma de mais de 18.700 libras e uma carga útil de até 3.300 libras. Mas o motor mais novo traz uma ou duas desvantagens. Ele é significativamente maior e mais pesado do que o AI-25TLT, com um peso seco de cerca de 1.234,5 libras. O tamanho e peso extras exigiram mudanças no design da fuselagem do Kizilelma para compensar, como as entradas de ar maiores e o trem de pouso reforçado, visíveis no terceiro protótipo. O AI-322F também consome mais do que o dobro de combustível em relação ao AI-25TLT, especialmente no modo pós-combustor. São 1,9 libras de combustível por libra de empuxo por hora, em comparação com cerca de 0,8 do AI-25TLT em cruzeiro. Isso significa que as variantes com o motor mais novo terão um alcance reduzido, a menos que o consumo extra seja compensado com tanques internos de combustível maiores. Mas tanques internos maiores seriam, no final das contas, apenas mais um recurso impressionante em uma máquina já invejável. Ela é furtiva. A estrutura da aeronave é projetada para furtividade, com um projeto de baixa seção transversal radar, configuração Canard Delta, 2 estabilizadores verticais e compartimentos internos de armas para reduzir sua assinatura. É também prática, como evidenciado pelo uso pretendido na Indonésia. O Kizilelma é construído para operações em porta-aviões. No caso turco, ele foi especificamente otimizado para uso no navio Capitânia da Turquia, o TCG Anadolu, um navio de assalto anfíbio, sem a necessidade de um sistema de catapulta. E é avançado. A aeronave utiliza um computador de missão baseado em IA para taxiamento autônomo, decolagem, pouso e voo. Seus sensores também são de ponta, incluindo o radar Aselsan Murad ESA, o sistema de busca e rastreamento por infravermelho Karate e o já mencionado Toigon EOTS. Quanto ao seu arsenal de armas, como vimos, ele está se expandindo a cada novo teste bem-sucedido. E isso dá credibilidade à afirmação da Baykar de que o Kizilelma é o primeiro caça autônomo do mundo. Claro, ele não tem os recursos nem o poder dos caças ocidentais mais avançados, como o F-35 Lightning II dos Estados Unidos. Mas o conjunto atual de recursos do Kizilelma o coloca na mesma faixa de capacidade de um caça não tripulado de quase quarta geração e meia,
como por exemplo a última variante do F-16 ou o J-10 chinês. Mas com duas grandes vantagens. Primeiramente, embora certamente não seja barato, é provável que seja significativamente mais barato do que caças tripulados equivalentes. O custo unitário estimado do Kizilelma está projetado em torno de 30 a 40 milhões de dólares, dependendo das especificações. Isso o coloca em um preço altamente competitivo, se comparado aos aproximadamente 85 a 115 milhões de dólares por um novo F-35A e 80 milhões de dólares por um novo Dassault Rafale. Até mesmo a variante mais recente, Block 7070/72 do F-16, tem um custo unitário que varia entre 60 e 100 milhões de dólares, dependendo do pacote de suporte. Em segundo lugar, e mais importante, não há piloto. Isso significa que o Kizilelma pode ser enviado a situações bem mais perigosas que um F-16. Claro, se for atingido, é uma perda cara e prejudicial. Mas ainda assim, muito menos cara e prejudicial que operações longas de busca e resgate para um piloto ejetado de um caça atingido, ou pior, perder totalmente o piloto. Com essas vantagens, é natural suspeitar que várias nações acompanham os turcos, tentando criar seus próprios caças não tripulados. Afinal, essa tecnologia pode, no futuro, tornar pilotos humanos obsoletos. Mas isso não é exatamente verdade. Estados Unidos, Austrália, China, Rússia e Índia possuem caças não tripulados similares ao Kizilelma em desenvolvimento ou teste. Porém, o Kizilelma foi projetado como caça independente. Todas as outras têm como principal objetivo atuar como escolta de caças tripulados. O Kratos XQ-58, Valkyrie dos Estados Unidos, por exemplo, foi projetado para escoltar caças tripulados como o F-22 e o F-35. Ele também é subsônico, Mach 0,85, ou aproximadamente 1.050 km por hora, e significativamente mais barato, custando de 3 a 4 milhões de dólares por unidade. A Austrália também está testando um drone de escolta desenvolvido em conjunto com os Estados Unidos, o Boeing MQ-28 Ghost-Bat. Projetado para a fusão de sensores e transporte de armas junto a jatos tripulados, ele tem IA avançada e características furtivas como o Kizilelma. Porém, é subsônico e prioriza o trabalho em equipe, não missões independentes de ataque supersônico. A Rússia está testando seu próprio drone companheiro, o Sukhoi S-70, ou Kotnik B, projetado para acompanhar seu caça Su-57. É um grande drone de asa voadora de 20 toneladas, com capacidade de carga útil de 2,8 toneladas, superando muito o Kizilelma. No entanto, ele também é subsônico e enfrentou um caminho de desenvolvimento exatamente oposto ao do avião turco. Passou por inúmeros problemas, incluindo a perda de um protótipo em 2024. Os chineses também têm um programa de drone companheiro comparável ao Kizilelma, e o deles já está operacional, sendo implantado em bases de alta altitude no Tibete em 2025. O Hongdu GJ-11, ou Espada Afiada, é um projeto de asa voadora focado em furtividade, diferente da aerodinâmica de caça do Kizilelma. Como outros drones companheiros, é subsônico e carrega carga interna pesada, como o S-70. Apesar de realizar ataques de penetração profunda sozinho, ele foi projetado principalmente para atuar como drone companheiro dos caças chineses. Há um concorrente direto do Kizilelma em desenvolvimento, uma aeronave não tripulada projetada para ser um caça, e não apenas um drone companheiro. O futuro caça não tripulado da Índia, ou FUFA, projetado como drone de supremacia aérea, busca velocidades acima de Mach 1,5 e combate ar-ar, como o Kizilelma, mas está bem atrás no desenvolvimento em relação ao rival turco. Na verdade, ele ainda está em projeto. Assim, o Kizilelma é atualmente o primeiro e único caça não tripulado do mundo. Os pilotos podem ficar tranquilos, pois diferente de muitas profissões, a IA não vai tornar seus empregos obsoletos. Pelo menos, ainda não. Agora, dado o ritmo implacável de desenvolvimento do Kizilelma, certamente haverá novos testes e novas capacidades reveladas em um futuro próximo. Vamos mantê-lo informado sobre os desenvolvimentos, então inscreva-se no canal para receber as novidades primeiro. Enquanto isso, veja este vídeo sobre como a Ucrânia cria um exército de robôs.